Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. E o tema de hoje é Davi Luiz, um zagueiro que vai fazer 37 anos em 2024 e tem contrato com o Flamengo até o final desse ano. Foi ventilado aí como um possível reforço do Fortaleza. O tricolor teria interesse aí na contratação do jogador do rubro-negro. E aí, será que o Davi Luiz é descartável? Será que vale a pena para o Flamengo, caso esse interesse de fato seja confirmado, obviamente? Será que vale a pena negociar esse jogador? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir para o conteúdo, eu quero trazer para vocês um recado importante e dizer que esse vídeo é um oferecimento do Laboratório do Futebol, mais especificamente do curso Explorando o Jogo, que continua com a promoção, tá? Em que você vai pagar ou uma parcela de R$ 149 ou parcelas mensais de R$ 15. Vale muito a pena para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o futebol, sobre os indicadores de desempenho, sobre como é que o atleta tem que fazer para desempenhar melhor, ou até se você quiser trabalhar nesse ramo do futebol, que é um mercado que está crescendo muito mesmo. Então, não perde tempo, garanta o seu. O link está aqui na descrição. Tem um super desconto para você que está assistindo esse vídeo aqui no canal falando de tática. Ontem, Saulo Alves, que é um produtor de conteúdo que tem um canal de YouTube chamado Glória e Tradição, que fala do Fortaleza, trouxe essa informação de que o Fortaleza teria interesse no Davi Luiz. E aí, as redes sociais ficaram naquela agitação que a gente sabe como é que é, né? A turma falando, vale a pena, tem que sair, sai do Davi Luiz, fica Davi Luiz. E aí eu resolvi já trazer esse vídeo hoje aqui no canal para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, trazer informações, para a gente poder ter um pouco mais de embasamento nessa discussão. Então, vamos olhar aqui primeiro algumas informações do Davi Luiz em 2023, vamos olhar um pouquinho também para o Davi jogando, vamos entender aqui os indicadores de desempenho desse jogador e no final a gente traz, obviamente, uma conclusão. Então, primeiro vamos olhar aqui para o Davi Luiz, algumas informações importantes do Davi em 2023. Bom, então o Davi foi relacionado em 48 jogos em 2023, titular em 35 partidas, jogou 3.159 minutos. 79% de ações bem-sucedidas por jogo, 90% no acerto de passes, 81% de acerto de passes para frente, 3,2 passes longos certos por jogo, é o terceiro do time, atrás dos dois companheiros de zaga dele, Fabrício Bruno e Léo Pereira. 6,2 duelos ganhos por partida, 58,4% dos duelos aéreos ganhos, um índice um pouquinho baixo aí, 3,7 cortes, é o terceiro também do time, 2,29 arrancadas, é um jogador que conduz bastante a bola, que tem espaço, ele vai conduzindo e vai progredindo com bola. Vamos olhar aqui agora um pouquinho para o Davi em campo, vamos botar uma lupa no jogo dele e vamos entender aonde que ele pode contribuir e no final, como eu já falei, vamos chegar a uma conclusão de se vale a pena ou não manter esse jogador no elenco ou se vale negociá-lo com o Fortaleza. Bom, não é novidade para ninguém que o Davi Luiz constrói muito bem o jogo, que ele participa muito bem da primeira fase de construção, ou seja, saída de bola, ele vai bem, ele tem bom passe, ele faz passes difíceis, tem muita coragem para jogar e fazer passes um tanto quanto difíceis. Então, olha só isso aqui, vai receber aqui do Matheus Cunha. Existe ali uma janela não tão curta assim entre um jogador e outro do adversário, né? Mas ele nem hesita e faz o passe aqui, esse passe que quebra linhas, esse passe dele que deixou para trás 5 adversários, achando aqui o Everton Ribeiro já entre as linhas do adversário, né? Então o Davi é muito bom nisso e quando o time já está progredindo, já está em segunda fase de progressão, segunda fase de construção, o Davi também consegue contribuir com esse tipo de passe aqui, ó. E aqui o importante da gente falar é como ele vira o pé na última hora, esconde a intenção, não parece que ele vai fazer esse passe aqui e ele faz com muita técnica, é um jogador que tem muita técnica, que tem ótimo passe e consegue contribuir também com esses passes aqui na profundidade, na força certa, achando aqui, se eu não me engano, o Mateuzinho para tentar um cruzamento. Mais um lance dele fazendo passe, ele é muito importante nesse tipo de situação. Aqui eu estou na frente aqui da legenda, né?
mas está escrito aqui, passe quebrando linhas, encontra companheiro em 1 contra 1. Então ele tem muito apurado esse senso de identificar o companheiro em vantagem, fazer o passe, e ele tem muita força nesse passe. Ele faz o passe forte mesmo para encontrar o adversário já mais avançado, perdão, o companheiro mais avançado, já em situação de 1 contra 1, como falei, de vantagem. Olha só isso aqui, ó. Tá? Então, parece um lance bobo, mas o Davi tem isso muito apurado, entende qual é a vantagem, já faz ali nessa situação de contra 1. O Flamengo aqui numa situação de 2 contra 2, uma situação de vantagem aqui, por conta desse passe do Davi. Ele é muito bom nisso, ele com certeza contribui nisso. Agora, isso aqui é um diferencial do Davi, né? Primeiro, o Davi, que teve o seu jogo muito trabalhado nesse tempo que ele jogou na Europa, né? Com técnicos de alto nível, jogando em alto nível na Premier League, no Chelsea, no Arsenal, jogou na PSG também por anos, disputou muitas Champions League, né? Então, é um jogador que foi obrigado a jogar nesse alto nível e conseguiu entregar esse tipo de situação aqui de passe, de construção, nesse altíssimo nível lá da Europa e não deixou a desejar, né? Então é um jogador que sempre mapeou muito bem o espaço, olha muito para a profundidade e tem qualidade para fazer uma bola longa, já em situação de 1 contra 1 contra o goleiro. Então vamos olhar isso aqui, ó, ele vai receber aqui, vai identificar lá a vantagem, o Cebolinha rompendo nas costas da última linha e vai achar esse passe. Ele é muito preciso nesse passe, às vezes tenta um pouco demais e até por tentar um pouco demais, erra um pouco demais e a torcida às vezes pega um pouquinho no pé dele por causa disso, né? Às vezes até exagera um pouquinho na dose, poderia ser algumas vezes sim um pouco mais conservador, confia muito no próprio taco, tenta fazer, às vezes até acaba errando um pouquinho mais do que deveria. Mais um passe aqui quebrando linhas, de novo, né? Um passe que não é tão fácil assim, ele quebra essa linha, ele faz essa bola chegar entre linhas no Pedro aqui no apoio e gera uma situação de gol aqui para o Flamengo. Tá? Um jogo contra o São Paulo, se eu não estou enganado. Vamos aqui para o Arrascaeta. E aí a gente fala muito sobre a questão defensiva do Davi, que não é tão boa, que deixa a desejar. Gente, o Davi de fato tem 37 anos, vai fazer 37 anos agora em 2024. Então é um atleta que não tem tanta facilidade assim em correr para trás, né? O Davi teve um destaque muito bom em 2022 porque o time era um pouco mais organizado, vivia um momento bom, né? Então ele conseguiu entregar o futebol no nível que se espera dele, mas a verdade é que em 2021, por exemplo, ele sofreu porque o time vivia naquela trocação dos times do Renato Gaúcho e fica difícil para um atleta como o Davi Luiz jogar assim. O Davi, ele é um jogador que muitos analistas vão sempre elogiar porque ele tem alguns detalhes no jogo dele que são muito interessantes e que eu quero mostrar para vocês. Então, olha essa situação aqui contra o Corinthians, que ele fica nesse 1 contra 1 aqui contra o Yuri Alberto e ele consegue induzir o Yuri Alberto para o lado do campo, né? O Yuri Alberto não consegue conduzir essa bola para o centro, onde faz mais vantagem, onde faz mais sentido ele conduzir para tentar finalizar, afinal de contas a baliza está no centro. O Davi consegue induzi-lo, empurrá-lo ali para o lado e o Yuri acaba perdendo aqui esse duelo. Então olha só que interessante isso aqui, olha a postura corporal do Davi, tá vendo? Induzindo o Yuri Alberto para o lado, protegendo a frente da área, protegendo o funil, deixando o Yuri Alberto em dúvida, ó. Essa postura corporal dele aqui, enquanto isso ele vai ganhando o quê? Vai ganhando tempo para poder chegar o Léo Pereira e fazer a cobertura na hora que o Yuri vai fazer o drible. O Léo Pereira já chegou, o Davi consegue ganhar, tá? Aqui uma antecipação do Davi, o Davi é mais um daqueles jogadores que eu tenho falado para vocês que prefere andar para frente do que correr para trás, a exemplo de Bruno Henrique, a exemplo de Gerson. Então é um jogador que, se tiver a possibilidade de andar para frente, vai fazer, prefere se antecipar e roubar a bola do que ter que correr para trás, e ele é muito apurado, tem muito apurado no jogo dele essa leitura antecipada da intenção do adversário. Então ele já lê onde é que esse passe vai entrar e já começa a se deslocar rapidamente, toma rapidamente a decisão e já se antecipa aqui, e se antecipa já, claro, dominando, já progredindo, né? Não vai dar um chutão, raramente você vai ver ele perder a posse de bola quando ele for desarmar, vai sempre buscar dominar, vai sempre buscar progredir, tá? Então esses detalhezinhos no Davi fazem diferença, são detalhes que a gente, o público de uma forma geral, né, não costuma perceber tanto, é muito detalhezinho mesmo. Quer ver um outro detalhe interessante? Isso aqui, ó. Davi está aqui junto aqui da baliza, protegendo bem aqui a frente da área, protegendo esse cruzamento aqui, protegendo a frente do gol, né, melhor dizendo. E aí o cruzamento vai entrar e ele vai fazer essa rebatida direcionada. Ele vai muito melhor, por exemplo, do que o próprio Fabrício Bruno e do que o Léo Pereira nesse indicador de desempenho aqui, que é o direcionamento da rebatida. Ele tem muita capacidade de conseguiu afastar a bola, já direcionando essa bola para o companheiro. A bola veio forte, ele conseguiu botar o pé ali, já virando, já direcionando o pé para que essa bola chegasse aqui no companheiro
Aqui o Everton Ribeiro já fazendo o domínio dessa bola. Então, isso é muito importante porque em vez dele rebater essa bola para escanteio, para lateral ou de volta para o adversário, né, ele consegue fazer com que o Flamengo retome a posse de bola e isso tem um valor muito grande, que a gente às vezes, como eu já falei, o grande público não repara tanto, mas a gente que analisa o jogo está sempre de olho nisso. Então, ele tem essa importância. Aqui mais uma situação dele defendendo muito bem e também uma questão de detalhe, né? Perfilamento corporal, leitura de bola descoberta, a forma como ele consegue dividir referência. Então, quando a bola está descoberta aqui, o adversário consegue progredir, ele já está com o corpo perfilado de lado, né? Olhando para a bola, mas ao mesmo tempo cuidando do seu adversário que está passando aqui, que está atacando a profundidade. Né? Então, vocês estão vendo aí perfilamento corporal correto, divide referência, persegue o adversário e faz o desarme, tá? Então, para o nível de Brasil, para o nível de futebol que é praticado aqui, acho que o Davi consegue entregar, sim, em bom nível. E aí eu já começo a concluir, né, o que eu penso sobre a presença do Davi Luiz no elenco do Flamengo em 2024. É um jogador caro, de fato, tem um salário alto. O Flamengo tinha alguns gatilhos ali para renovação e eles foram cumpridos, né, esses gatilhos foram cumpridos. E o contrato do Davi está vigente, vai até o final de 2024, então ele é atleta do Clube de Regatas do Flamengo. No atual cenário, que o Flamengo tem dificuldade de fazer contratações, que o mercado está inflacionado, que não está muito fácil de conseguir fazer essas contratações, de trazer reforços, né? O Flamengo com dificuldade de trazer o Léo Ortiz, por exemplo, né? Sofrendo, já negociando há tanto tempo aí com a diretoria do Bragantino. Acho que é mais seguro nesse momento, nesse contexto, especialmente nesse momento, nesse contexto, manter o Davi, porque ele pode contribuir bastante com a saída de bola, pode ser muito importante nessa fase do jogo, né, de construção, em que o Flamengo vem sofrendo muito. Então o Davi pode sim contribuir. O Davi, jogador de muita já idade mais avançada, então é difícil que ele jogue toda quarta e todo domingo. Teve alguns problemas de lesão em 2023, acabou não tendo muita sequência. Mas o Davi saudável pode sim contribuir, porque realmente, para um time que sofreu bastante com a saída de bola em 2023, ter o Davi em campo em algumas partidas pode significar sim um ganho nesse quesito, nessa situação, nesse contexto de primeira fase de construção, de saída de bola, porque ele sim é muito bom no passe. E uma eventual zaga com Léo Ortiz e Davi Luiz, eu diria para vocês que seria, talvez, eu diria que seria a melhor do Brasil em termos de construção, em termos de capacidade de fazer passes, de sair jogando, tá? Dois jogadores que jogam muito bem, saem jogando muito bem. Então seria até interessante ver esses dois jogadores juntos, caso o Flamengo consiga aí a contratação do atleta do Bragantino, tá? Então, realmente, como eu falei, não é um atleta barato, mas dado o contexto atual, acho que não vale a pena se desfazer. O Flamengo ia ficar aí bastante carente na zaga, perdendo o Davi Luiz, tá certo? Bom, então é isso. Eu quero que vocês comentem aqui. Eu acho que o Davi, inclusive, é um atleta que sofre muito hate aí nas redes sociais. E no próprio Maracanã já viu o Davi ser vaiado um pouco injustamente, tá? Concordo que o jogador tem que ser criticado algumas vezes. Todo jogador, nenhum jogador, aliás, né, tá livre de ser criticado. Não é que eu penso que o jogador não deve ser criticado, mas acho que existe uma exigência talvez muito grande com o Davi Luiz, pelo menos na minha forma de ver. Acho que é um pouquinho exagerado aí essa cobrança em cima do Davi em algumas situações em que ele nem tinha tanta culpa assim de gols sofridos e que a turma resolveu bater nele, tanto nas redes sociais quanto no próprio Maracanã. Então, eu sou um cara que não sou tão crítico assim do Davi Luiz quanto uma boa parte da torcida. Então, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês pensam sobre a permanência ou não do Davi Luiz em 2024, se tem que negociar com Fortaleza ou não. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, a audiência, a parceria. Vira membro do canal, só clicar aqui em Seja Membro. A família está crescendo, está chegando mais gente e está sendo muito legal receber vocês. Tá? Então você vai ajudar o canal a crescer se você virar membro. Até o próximo vídeo, aquele abraço, tamo junto e eu fui.